Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de ciências. Então, nessa aula de hoje, né, a gente vai fazer a correção dos exercícios da aula passada, tá? E a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, falando a respeito da água, sobre a questão da água em relação aos animais, tá? E também relembrar um pouco desses conceitos que a gente trabalhou na nossa última aula, beleza? Então, vamos lá para a nossa aula agora. Bom, então na nossa última aula, né, a gente falou um pouco sobre a respeito do consumo de água, né, desperdício de água no dia a dia. A gente também falou a respeito de como a gente poderia evitar, né, esse desperdício do nosso dia a dia, do consumo de água, né, um bem tão precioso assim que a gente acaba não levando tão a sério, tá, o consumo desse tipo de produto, tá? Produto natural que o planeta acaba fornecendo para a gente. Então aqui a gente vai ter, né, teve o gráfico lá que a gente falou, né, durante as nossas atividades diárias, escovar o dente, tomar banho, né, lavar o rosto, lavar roupa, né, aguar as plantas, lavar a calçada, tá? Também lavar os carros, tá? Tudo isso consome água durante o nosso dia a dia, tá? Tudo isso faz que a gente tenha um consumo diário de água, tá? E uma das formas, tá, que a gente deu uma solução é o uso da água da chuva. Na aula passada a gente falou que a água da chuva ela poderia ser reutilizada, tá? Como, por exemplo, na utilização para lavar a calçada, lavar o carro, né? Enquanto que a outra água que vinha da Sanepar, né, que é a empresa que faz o tratamento da água aqui no nosso estado, né? A gente poderia utilizar para outras necessidades básicas, né? E precisaria de uma água limpa, como por exemplo escovar os dentes, fazer comida, lavar o rosto, todas essas necessidades que necessitam que a gente tenha uma água própria para ser consumida, né? Bom, e agora a gente vai lá para a resolução dos exercícios, né? A gente também falou na aula passada sobre pegada hídrica, né? Qual que é o consumo de água para a produção de alguns produtos. E na atividade 2 ele vai falar a respeito dessa pegada hídrica, né? Ou também chamada de água virtual sobre aqueles produtos, né? Então veja a lista de produtos da Cesta Básica Nacional e calcule a quantidade de água necessária para a sua fabricação, água virtual. Depois preencha a tabela de acordo com o exemplo. Então, ele dá o exemplo para a gente lá da carne de gado, né? Que uma cesta básica nacional, a família ela consome 6 quilos de carne, tá? A água necessária em litros para produzir 1 quilo ou 1 litro do produto, seria água virtual. Então, a água virtual para produzir 1 quilo de carne de boi, tá? De gado, a gente vai precisar de 15.500 litros de água, tá? E a água necessária, então, para produzir 6 quilos de carne de gado, tá? 93 mil litros, tá? E aí vai ter todos os outros produtos, né? O leite, 15 litros de leite, né? Na cesta básica nacional, vai precisar de 1.000 litros de água para ser produzido e no total de água necessária, 15 mil, tá? 1.000 litros para ser produzido 1 litro, tá? Como é 15 litros, vai precisar de 15 mil. Feijão, 4,5 quilos, 4,5 quilogramas, tá? 1 quilo de feijão consome 5.850 litros de água, tá? Para a produção de 4,5 quilogramas, a gente precisa de 26.325 litros de água. O arroz, 3 quilos, então a gente vai precisar de 3.400 litros de água para a produção de 1 quilo de arroz. Para a produção de 3 quilos, a gente vai precisar de 10.200 litros de água. Farinha, né? 1,5 quilo na cesta básica.
Para cada 1 litro para cada 1 quilo de farinha, a gente vai precisar de 1.300 litros de água para sua produção. 1,5 kg vai precisar de 1.950 litros da sua produção. Batata, 6 quilos, né? Para cada 1 quilo de batata são consumidos 300 litros de água. Para 6 quilos, 1.800 litros de água. Legumes, no exemplo aqui ele trouxe para a gente o tomate, né? Na cesta básica nacional, 9 quilos de tomate. Para 1 quilo de tomate são necessários 950 litros de água. Para a produção de 9 quilos, a gente vai precisar de 8.550 litros. Tá? Pão francês, 6 quilos na cesta básica nacional. Para a produção de 1 quilo de pão francês, a gente precisa de 3.000 litros d'água. Na produção de 6 quilos de pão francês, a gente vai precisar de 18.000 litros de água. Tá? Café em pó, 0,6 quilogramas, ou seja, 600 gramas, né? A gente vai precisar ali de 12.000 litros de água para a produção de 1 quilo de café em pó. Nesse caso, a gente só tem 600 gramas, a gente vai fazer a multiplicação de 0,6 por 12.000 e o resultado vai ser 7.200 litros para a produção de 0,6 quilogramas de café em pó. Frutas, né? No caso aqui a banana, 11 quilos ou 90 unidades. São necessários 500 litros de água para a produção de 1 quilo de banana. No total aqui de 11 quilos, a gente vai precisar de 5.500 litros para a produção de 11 quilos de banana. O açúcar, né? 3 quilos na cesta básica nacional. Para a produção de 1 quilo de açúcar, a gente vai precisar de 1.800 litros de água. Como são 3 quilos, a gente vai precisar de 5.400 litros de água na produção. Banha ou óleo de soja. Então, 1,5 kg, né, na cesta básica nacional. Para a produção de 1 kg de óleo de soja ou banha, a gente precisa de 5.400 litros de água. Como é 1,5 kg, a gente vai precisar de 8.100 litros de água. Tá? Manteiga, né? A gente vai precisar de 0,9 na cesta básica. Para a produção de 1 kg de manteiga, tá? Ele vai precisar de 18.000 litros d'água. E para a produção de 0,9 kg ou 900 gramas, precisa de 16.200 litros de água. O total da cesta básica nacional é de 217.225 litros de água necessário para a produção de uma cesta básica nacional, ou seja, uma cesta básica brasileira com todos esses alimentos que estão aqui. Beleza? Corrigido a atividade 2, tá? No exercício 2, atividade 2, tinha uma tirinha também, tá? A tirinha está dizendo assim: indústria e agricultura consomem enormes quantidades de água. São necessários 100.000 galões para fazer um carro e produzir um simples ovo. Requer cerca de 60 galões. O que dados como esses nos dizem? Nós deveríamos andar de skate e comer pizza. Tá? Então, o aluno responde com humor à pergunta do professor. Mas, caso fosse uma resposta séria, que argumentos poderiam ser levantados para contestar a resposta do aluno? Tá? Então, pode-se argumentar que para produzir um skate ou mesmo uma pizza, também há o consumo de água virtual. Envolvido no caso da fabricação do skate, certamente há menos gasto de água que em comparação na fabricação de um carro. Mas para uma pizza, o gasto de água deve ser maior do que para o ovo. Tá? Por quê? Porque é um alimento processado e ali a gente vai ter diversos outros ingredientes para a produção. Tá? Então, aqui a resposta do aluno está totalmente errada. Né? Não quer dizer que se a gente andar de skate e comer pizza, a gente está consumindo menos água. Só está dizendo que a gente está mudando o problema de lugar. Tá? Lógico, o skate vai consumir menos água para sua produção, mas a pizza acaba consumindo mais água. Tá? Isso não quer dizer que essa pessoa que anda de skate e come pizza, né, como aqui é o caso da Charge, não esteja também contribuindo para um gasto de água virtual dos seus produtos. Beleza? Esse exercício que eu vou fazer com vocês daqui a pouquinho, tá? Depois que a gente corrigir o teste e o em casa.
Leia um trecho de uma notícia sobre produção de refrigerante realizada em uma empresa no Brasil, em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2013. Tá? Então, hoje a unidade com o menor gasto de água no grupo é a fábrica de Toluca, no México, que consome 1,4 litros de água para cada litro de refrigerante produzido. Em 2012, a fábrica de Belo Horizonte consumiu 1,86 litros de água para fabricar 1 litro de refrigerante, número que já é bem baixo da média da empresa. No mundo, que é de 2,1 litros para a produção de 1 litro de refrigerante. O cálculo leva em conta o consumo total de água, incluindo equipamentos, manutenção da fábrica e lavagem de garrafas. A fábrica de Toluca tem a seu favor o fato de só produzir PET e latas, o que dispensa a lavagem das garrafas e reduz o consumo. Na indústria de bebidas como um todo, a média mundial fica entre 2,8 litros e 3,2 litros de água para a produção de 1 litro de refrigerante ou de bebida. Tá? Assinale a alternativa correta a respeito do texto. O texto apresenta a água virtual utilizada na produção de refrigerante comparativamente entre fábricas de um grupo empresarial mundial? Verdadeiro. Tá? Ela está comparando ali a fábrica de produção do México com a fábrica de Belo Horizonte aqui no Brasil, tá? com as outras fábricas do resto do mundo, tá? Que gira em torno de 2,1 litros de água para a produção de 1 litro de refrigerante. Tá? Letra B. A fábrica brasileira localizada em Belo Horizonte produz mais refrigerante que a fábrica mexicana localizada em Toluca? Falso. O texto não fala para a gente. Ela só diz que ela consome mais água do que a fábrica de Toluca, no México. Beleza? Letra C. A fábrica de Toluca é a mais econômica porque embalagens PETs e latas não utilizam água quando são fabricadas? Falso. Tá? O que o texto está trazendo para a gente é que as garrafas PETs e as latas, elas não precisam ser lavadas, por isso gastam menos água durante a fabricação do refrigerante, do envasamento do refrigerante. Por isso que o consumo é menor. Mas durante a fabricação de garrafa PET e de latas, tá, de alumínio, existe sim a pegar a água virtual. Tá? Existe também o gasto de água na fabricação desses dois produtos. Letra D. A média de consumo de água por litro de refrigerante produzido na fábrica brasileira está dentro da média mundial da própria empresa? Está abaixo da média mundial da própria empresa, né? E a de Belo Horizonte gasta 1,86 litros de água, enquanto que a média mundial é de 2,1 litros a cada litro de refrigerante produzido. Então, a resposta certa da número 2 é a resposta aqui, letra A. Beleza? E agora a gente vai lá para o em casa, né? Indique atitudes que podem ser tomadas para evitar o desperdício do uso de água ao realizar as seguintes ações. Então, letra A, escovar o dente. Então, durante a nossa escovação de dente, a gente tem que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, fechar na hora que a gente estiver escovando, né? A gente enxágua a boca, pode molhar ali a escova de dente, né? E depois não precisa estar com a torneira aberta durante a escovação. A gente pode fechar, isso vai diminuir a quantidade de consumo de água limpa que a gente tem na nossa casa, tá? Lavar o rosto, né? Então, quando eu for lavar o rosto, eu não preciso ficar escorrendo água a todo momento para mim lavar meu rosto. Eu posso lavar o meu rosto com uma quantidade menor de água, tá? Tomar banho no chuveiro. Então, para me ensaboar, eu posso fechar o registro, me ensaboar e depois abrir novamente. Por quê? O consumo de água vai diminuir, tá? E eu vou estar contribuindo também para a quantidade de água do planeta, tá? Usar o vaso sanitário. Então, existe uma outra medida lá que eu falei para vocês, mas isso requer um investimento, tá? De colocar o quê? Colocar cisternas para captação da água da chuva para ser utilizadas no vaso sanitário, também para lavar calçadas e lavar o carro. Tá? É uma das formas que a gente tem de economizar a água tratada. Tá? Letra E, né? Lavar a louça da pia. Então, a gente pode fechar a torneira quando a gente estiver ensaboando lá os talheres, os pratos e os utensílios e depois enxaguar eles de uma vez. Isso já reduz drasticamente a quantidade de água consumida. Lavar a roupa na lavadora, né?
Então, isso também vai a lavadora colocar no modo econômico para ela reutilizar a água que ela acabou de usar para enxaguar, por exemplo, né? Letra G, lavar a calçada com mangueira. Então, a gente pode utilizar aquelas maquininhas VAP, né, que já diminui a quantidade de água que está sendo consumida, tá? E também utilizar a água da chuva através da captação de cisternas, né? Lavar o carro, né? Lavar em locais especializados é uma das formas que a gente tem, tá? O pessoal faz lavagem a seco, isso já diminui a quantidade de consumo de água. Ou também a gente pode fazer a captação da água da chuva através de cisternas para lavar o carro em casa. Isso já diminui a quantidade consumida de água tratada que chega até a nossa casa. Tá? E regar o jardim somente quando necessário e preferível, se possível, né, utilizar também a água da cisterna, que também é uma forma legal. Por quê? Porque essa água não tem cloro, tá? E as plantas gostam de, quanto menos produtos químicos tiver para ela, melhor. Beleza, pessoal? Estão corrigidos as atividades da nossa aula anterior, tá? E agora a gente vai resolver aquela atividade que eu falei para vocês aqui de cima, tá? Lá do Integrando Ciências, lá na página 323 da apostila de vocês. Beleza? Então, a grandeza da água virtual de uma cesta básica. Então, usando os valores obtidos na questão 1 da atividade 2, em relação à grandeza, capacidade, a água virtual da cesta básica se aproxima de qual medida de capacidade, no caso, a quantidade de água que pode ser armazenada a seguir. Tá? Então, ele traz para a gente aqui o significado de grandeza, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, por exemplo, tempo, comprimento, massa e capacidade. Beleza? Então, a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, uma piscina olímpica, né? A gente vai ter 2.500.000 litros de água, uma quantidade muito grande. Reservatório de água de um shopping center, tá? 100.000 litros d'água. Tem aqui também no nosso desenho, tá? Caminhão-tanque padrão, né? Ele vai ter ali aproximadamente 11.000 litros de água, tá? E a caixa de água padrão, aquela azulzinha, tá? De 500 litros de água da sua capacidade. E ele está pedindo aqui para a gente, né? Usando então os valores da questão 1, em relação à grandeza e capacidade, a água virtual da cesta básica se aproxima de qual medida de capacidade, no caso de quantidade de água que pode ser armazenada a seguir. Então, quais delas se aproxima a minha quantidade consumida de água virtual na cesta básica? Então, a gente sabe que a cesta básica ela consumiu lá 217.225 litros de água. Tá? Então, é aproximado de 2 reservatórios de água de 100.000 litros cada de um shopping center. Tá? Então, a resposta certa é que o valor aproximado do consumo de água virtual da cesta básica nacional é de aproximadamente 2 reservatórios de água de um shopping center, que é de 100.000 litros de água cada um. Beleza? Respondido aqui, então. Se vocês quiserem copiar a resposta, dá um pause no vídeo agora, copiem essa resposta. E para todos aqueles que já copiaram a resposta, tá? A gente vai dar início ao nosso novo módulo, tá? O módulo 14. Então, a água e os seres vivos. Peguem lá na apostila de vocês, tá? Lá na página 325, tá? A gente tem um animal aqui que vive no deserto, um camelo, tá? Muita gente acaba confundindo camelo com dromedário, mas existe uma certa diferença que é as suas corcovas, tá? Camelo tem 2, dromedário tem apenas uma, tá? Então, camelo, nome científico, camelos bactrianos, tá? Em seu ambiente natural no deserto de Gobi, na Mongólia, local extremamente seco, tá? Então, lá é uma região bem seca, tá? E esse animal aqui ele consegue sobreviver nessas regiões, nessas condições, tá? E o porquê disso que ele consegue sobreviver? Porque ele se adaptou ao ambiente de pouca água, tá? E aqui a gente vai ter algumas perguntas a respeito desse novo módulo que a gente vai falar, né?
Alguns zoológicos do Brasil, né, possuem camelos, animais caracterizados por duas corcovas. Você já viu um camelo de perto, né? Eu, pessoalmente, já cheguei a ver, eu fui no zoológico de São Paulo e no de Curitiba, tá? O de Curitiba, quando eu fui, ele não apareceu, tá? Estava escondido, mas o de São Paulo tinha, e estava lá, tá? São animais, assim, não são tão bonitos como a gente vê em fotos, tá? Porque o ambiente dele, onde ele vive, não é aqui na nossa região, uma região tropical, né? Então ele acaba sofrendo algumas alterações em relação ao seu pelo, né? A relação também à sua massa corporal, né? Ao seu tamanho. E quando a gente vê em zoológico, por mais bem tratados que eles sejam, eles não são iguais que a gente vê lá no seu habitat natural, tá? Como o camelo consegue sobreviver em ambientes tão inóspitos quanto o deserto da Ásia, né? O que será que eles têm de diferente de outros animais, como por exemplo um cavalo, um boi, né? Uma zebra? Que se a gente deixasse um animal desse no deserto, será que eles conseguiriam sobreviver? São mamíferos, são quadrúpedes, né? Mas será que eles conseguiriam sobreviver nessas regiões? Então, o camelo, né? Ele tem uma adaptação muito grande, tanto na absorção de água quanto na retenção de água. Tá? Por isso que eles conseguem sobreviver nesses ambientes secos, tá? E eles acabam perdendo pouca água para o ambiente, né? Devido a essa... deixa eu colocar aqui para vocês observarem, né? Devido a essa corcova que ele tem aqui, ele consegue armazenar tanto água, né, na forma de lipídios, que na verdade é gordura, e ele também consegue reter uma água com maior tempo. Então, ele perde água em menor quantidade. Se a gente fosse comparar com outros seres vivos, como, por exemplo, com a gente, com seres humanos, né? Quando a gente está em algum tipo de calor extremo, o que acontece com a gente? A gente começa a perder água para o ambiente. Por quê? O nosso corpo ele quer se refrigerar. Tá? Por quê? A nossa temperatura corporal ela gira em torno de 36 graus e meio, 37, tá? Isso varia de pessoa para pessoa, depende do ambiente, se você acabou de fazer algum tipo de atividade física, tá? Então, pode variar aí entre 36 até 37 graus, mais ou menos, tá? Isso é uma temperatura corporal aceitável, que não é estado febril e nem de hipotermia, beleza? Quando você sobe, passa desses 37 graus e meio, 37 graus, o seu corpo entende que você tem que começar a resfriar. E qual o mecanismo que é utilizado para fazer com que o meu corpo resfrie? Né? A gente começa a liberar suor. Tá? Nossas glândulas sudoríparas começam a liberar uma grande quantidade de água, juntamente com alguns sais. Tá? Por isso que o suor é salgado. Então, durante esse processo de perca de água do nosso corpo, através das glândulas sudoríparas, né, do nosso suor, a gente vai perdendo também calor. Tá? Como assim, professor? A gente fez um experimento no início do ano, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente perde temperatura conforme a gente encosta na água. Tá? É a mesma coisa de eu pegar minha mão, molhar e colocar na frente do ventilador e deixar a outra mão seca na frente do ventilador. A mão molhada, ela vai esfriar rapidamente. Por quê? O calor que estava na minha mão, ela vai ser transferido para a água e a água vai evaporar, levando esse calor junto com ela. Tá? Por isso, quando a gente fica molhado, a gente perde temperatura para o ambiente com mais rapidez, tá? Do que quando a gente está seco. Por quê? Porque a água rouba o calor da gente e acaba evaporando. Tá? E essa temperatura que ela absorveu não volta mais para a gente. Tá? E uma das formas inteligentes que a gente tem de resfriar o corpo é através da liberação de suor. Ah, professor, mas às vezes a pessoa nem tá com tanto calor e começa a suar. Isso é uma situação de nervoso, que é uma outra resposta do nosso organismo, que a gente vai falar mais para frente, durante lá o 7º ano, tá? A gente entra dentro dessa parte. Mas existem casos, sim, que a pessoa sua, né? De nervoso ou algo do tipo, mas isso são casos onde nosso organismo tem uma resposta hormonal diferente para cada situação. E uma dessas situações é quando a gente está nervoso e acaba liberando suor, tanto na mão, né? A pessoa fica nervosa, começa a suar sozinha, mas não é em decorrência da sua temperatura.
e sim da situação que ela está, como, por exemplo, um nervosismo. Beleza? Ah, professor, mas então como que o camelo faz para se refrescar? Como que ele não se esquenta tanto morando no deserto ou vivendo no deserto? O camelo, não sei se vocês perceberam aqui, mas ele tem uma espécie de lã, tá? Essa lã aqui é uma lã térmica, tá? Tanto a lã do camelo quanto a de carneiro, tá? De outros animais, ela serve tanto para servir para o frio, tá? Porque no deserto, durante o dia, é muito quente, durante a noite é totalmente ao contrário, tá? Esfria muito rápido, a temperatura baixa muito rápido, tá? Então, esses animais eles estão adaptados àquele ambiente. E a lã que cobre todo o corpo dele, como vocês estão vendo aqui, ela auxilia a manter a temperatura também corporal dele, tá? De uma maneira constante, tá? Então, além de servir para ele contra o frio durante a noite, também serve durante o dia para ele não esquentar tanto, tá? Inclusive, algumas pessoas nômades que vivem nesses desertos, tá? Eles montam aqueles cantis com lã de camelo, tá? Para que a água não esquente com tanta facilidade, tá? Se não me engano, são os beduínos, uma coisa do tipo, tá? Mas eu posso trazer para vocês na próxima aula a respeito desses povos que vivem também nessas regiões desérticas, que se adaptaram também a essas regiões desérticas muito bem, tá? Mas esses animais, eles são altamente adaptados a esse ambiente. Eles não têm glândulas sudoríparas, mas têm uma espessa camada de lã que faz a proteção térmica para que eles não percam água para esse ambiente, tá? Então, como esse animal consegue sobreviver em altas temperaturas e passar dias sem beber água, sendo essa substância tão fundamental para a vida, né? Então, uma das características, né, como eu falei para vocês, é essa característica de ele não perder água para o ambiente, como, por exemplo, um ser humano perderia, tá? E também, né, ele consegue absorver uma quantidade grande de água e armazenar ela nas suas corcovas e também no seu tecido adiposo, no seu tecido do seu corpo, tá? E ela vai sendo liberada conforme a necessidade desse animal, tá? Mas não é que ele não bebe água, ele bebe água sim, tá, pessoal? Só que ele consegue reter por o maior tempo possível essa quantidade de água, tá? Então, quando ele consegue achar lá um local que tem água, ele vai lá e consegue se hidratar novamente. Só que ele, em comparação com outros animais, né, ele consegue ficar um tempo maior sem beber água do que esses outros animais devido à sua adaptação. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula, tá? Eu vou dar continuidade a esse conteúdo para não ficar uma aula tão comprida e maçante para vocês. Beleza? Vou ficando por aqui, tá? Vou deixar 2 atividades para vocês resolverem lá na plataforma Plural, tá? Então resolvam aquelas 2 questões. Na nossa próxima aula eu volto com a resolução dessas atividades, tá? E dando continuidade aqui no nosso módulo 14, a água e os seres vivos. Beleza? Grande abraço e até a nossa próxima aula. Fui!